Mas agora eu já estou aqui com ela, com a nossa super advogada previdenciária, Carla Sanches, e a gente vai falar o quê? Das dúvidas, responder as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria rural, né? Muitas pessoas da área rural aqui. Então você vai fazer o seguinte, você vai mandar sua dúvida para o nosso WhatsApp, que é o 991 22 2899, que a nossa super advogada vai responder tudinho. Boa tarde, Carlinha, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Bora lá então para as nossas dúvidas de hoje, minha amiga? Vamos lá. Então vamos lá. Começando então pelo Antônio, olha só. Me chamo Antônio Reis da Paixão, tenho 37 anos de contribuição e trabalho com carteira assinada. Tenho 57 anos de idade, eu posso me aposentar? É interessante porque ele já tem mais de 35, né? Então, se ele tem 37 agora, a gente precisa verificar lá em 2019 quanto tempo ele tem. Mas é bem provável que ele está chegando aí próximo à primeira regra de transição. Então, é possível, sim, ele fazer já uma contagem, fazer uma simulação. E, além disso, né, Patrícia, ele falou que tem 37 anos de carteira, mas pode ser que esses 37 anos aumentem. Caso ele tenha aí uma atividade especial, foi mecânico, trabalhou aí como motorista, ou alguma coisa que faça aumentar esse tempo de contribuição. Então, é uma idade boa e um tempo de contribuição ótimo para ele já ir atrás para ver se já está fechando. É isso aí. Bora lá para a próxima dúvida. Tenho 54 anos de idade, 25 de carteira assinada, mais 11 como MEI. Quando consigo me aposentar? Sou o Nilson. Então, Nilson, uma coisa importante a gente deixar muito claro, né? O MEI, ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, esses 11 anos, né, que ele disse que tem de MEI, ele vai contar só quando ele tiver a idade de 65 anos. Então, realmente, ele só tem 20 e poucos anos de contribuição. Ah, mas eu tenho interesse de me aposentar mais cedo. O que eu faço? Paguei MEI, e agora? Você tem a prerrogativa, né, você pode pagar essa diferença. Né? O MEI, ele é 5%, né, ali da alíquota. Então, se você quer ter o interesse de esse período também valer para uma aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa pagar essa diferença, que é de 15%. Então, você precisa ter pago 20% em cima, pelo menos, de um salário mínimo para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele não tiver interesse, ele vai se aposentar somente por idade. Entendido. Agora a pergunta é da Ana Cláudia. Gente, olha só. Sou deficiente auditiva dos 2 ouvidos. Tenho 50 anos e contribuía, mas parei para cuidar da minha mãe, que é acamada. Estou perdendo cada vez mais a audição. Eu consigo me aposentar? O que fazer? A primeira coisa, imediatamente, precisa voltar a pagar INSS, né? Todo mundo precisa entender que o INSS, ele é um seguro, né? Você precisa pagá-lo para que, se eventualmente você precisar de um auxílio-doença, você está assegurada. Então, volte a pagar INSS imediatamente. Depois de você voltar a pagar, precisa verificar esse seu problema de audição, se está impedindo você aí de trabalhar. Mas voltar a contribuir é essencial. Fui pedir minha aposentadoria e descobri que a empresa descontou meu INSS por 25 meses, mas não pagou. É possível validar esse tempo? Se for, o que eu devo fazer? Apresentar sua carteira de trabalho. Afinal de contas, né, você estava lá, estava trabalhando todos os dias, a sua carteira de trabalho está devidamente assinada, não está rasurada, não é um objeto de fraude. Então, o INSS ele tem por obrigação fazer esse tempo valer. Ele precisa averbar esse seu tempo. Óbvio, se você quiser juntar mais provas, dá para juntar extrato de FGTS. Né? A gente tem um documentozinho no Ministério do Trabalho que chama RAIS. Esse documento também vai indicar que você teve esse vínculo empregatício. Então, o importante é assim. A obrigação de quem está registrado é da empresa contribuir. Se ela não o fez, o INSS tem a obrigação de cobrá-la e a obrigatoriedade dele ir lá e cobrar, não de quem estava trabalhando devidamente. Porém, se a sua carteira apresenta algum tipo de rasura, tem alguma falta e algum tipo de, talvez, né, uma página ali, uma antes, uma anterior, talvez você vai precisar de testemunhas, pessoas que comprovam que você estava ali efetivamente dentro daquela empresa. Mas não é o mais complexo, evidente, né? O ideal é a empresa contribuir, mas se não acontecer, vai precisar ser um pouco mais de meios para fazer essa comprovação. Entendido. Sofri um acidente há 5 anos e quebrei o cotovelo direito. Sou a Zenilda, tenho 59 anos. Será mesmo que eu não consigo uma aposentadoria, Carla? Pelo que eu entendi, talvez ela já esteja pedindo e não está negando, porque faz muito tempo, né?
Então, precisa verificar a documentação médica, né? Qual que era a sua profissão, se isso está impedindo você de trabalhar, se os médicos que estão lhe atendendo indicam, de fato, mesmo um afastamento. Porque a gente volta a dizer, né, Patrícia, estar doente ou ter um problema não significa estar incapaz. São duas coisas distintas. Então, você precisa comprovar documentalmente que essa sua quebra do braço está impedindo você de realizar o seu trabalho aí do cotidiano, qualquer que seja ele. Estou devendo 3 anos da empresa Fácil. Se eu pagar, vai contar para minha aposentadoria? Ótima pergunta. Né? O débito, o pagamento de débitos com relação seja o contribuinte individual, a pessoa que é dona de empresa, precisa verificar antes. Talvez esse débito ele não vai contar para efeitos de aposentadoria. Então, eu oriento você a procurar um profissional, porque pós-2019, pós-reforma, houve algumas mudanças também com relação a pagamento de débitos. Então, antes de pedir a guia lá no INSS, você paga o débito, talvez não vai contar para o seu futuro ali, para a sua futura aposentadoria. Então, acalme-se. Procure um profissional antes para ver se, no seu caso, o débito ele vai valer. Minha mãe tem 68 anos e pouco tempo de contribuição, porque era da lavoura. Como provar esse período? O que fazer? É muito comum, né? Mais mulheres, né? Depois que elas vêm para a cidade, os maridos acabam trabalhando, mas elas têm aquele período que trabalharam na roça. Não é possível comprovar, né? Se a pessoa foi proprietário de terra, através da escritura da terra. Ah, mas nós não éramos proprietários, nós éramos só arrendatários. Vai ter prova ali, uma ficha de sindicato rural, às vezes ela estudou em escola rural. Ah, mas faz muitos anos. A gente não pensa, mas a Secretaria de Educação, ela guarda muitos documentos de década de 70, até às vezes de 60, né? Então, pode comprovar através de outros documentos. Talvez irmãos que tenham casado nessa época e o pai apareça aí como lavrador. Ela talvez é uma irmã mais nova, então teve irmãos aí, né, um pouco mais velha, e teve irmãos que nasceram pós ela, então vai provar que ela é da agricultura. Tem várias formas aí de tentar juntar esse período que ela está pagando com esse período rural. Sou o Éder, tô com problema de coração e 2 hérnias de disco, bico de papagaio e desvio de coluna. Eu consigo uma aposentadoria? Se todos esses problemas estão te impedindo de trabalhar, sim. Então, você precisa aí pegar essa documentação, você tem um problema cardíaco e um problema ortopédico. Então, precisa pegar toda essa documentação junto com o seu médico, fazer um pedido de perícia. Caso essa perícia seja negada no INSS, é possível fazer o pedido judicial. Mas lembrando, a documentação tem que ser robusta, tem que ter um laudo médico, tem que ter documento de ressonância, documentos assim que comprovem que esse seu estado está impedindo você de trabalhar. Me chamo Valdivina, vou completar 62 anos em novembro e tenho 23 anos de contribuição. Já consigo me aposentar depois de completar os 62 anos? Só alegria, dona Valdivina. Vai se aposentar, vai fazer lá em novembro os 62 anos, já tem tempo suficiente para se aposentar. E bem ali colocado para ela, tá assistindo a gente, né, Patrícia? Tá prestando atenção. Só depois, então, no dia do seu aniversário, faça o protocolo no INSS, depois é só esperar e se aposentar. É isso aí. Carla, muitíssimo obrigada, viu, pela presença no Vitrine Revista. E até semana que vem ou daqui a alguns dias. Então tá bom, Patrícia, eu que agradeço sempre. Isso aí. Se eu não li a sua pergunta hoje para a Carlinha, gente, calma que a nossa super Amandinha, ela guarda todas as perguntas que foram chegando aqui durante o programa, deixa tudo bem certinho, quando a Carla vier ou o doutor André Benedetti, pronto, as dúvidas são respondidas aqui no Vitrine, tá bom?